E o sétimo e último capítulo do livro eu intitulei E agora, como viveremos? E levantei uma questão: que horas são? Porque se nós não deixaremos a criação na consumação do plano de Deus, e aqui é o lugar onde nós estaremos por toda a eternidade, embora numa criação restaurada e redimida a partir do glorioso aparecimento de Cristo, a pergunta não é onde estamos, que mundo é esse, porque muitas vezes ficamos perplexos com as calamidades e atrocidades que vemos na presente era. A pergunta é que horas são? E nós precisamos entender em que momento da história nós estamos. Para isso temos que olhar para as Escrituras, obviamente, e temos que olhar para a história. Francis Schaeffer diz que a marca distintiva dessa geração é a metodologia existencial, ou seja, a subjetividade tem sido o fruto do relativismo. O método existencialista ele é um tanto antigo, mas podemos dizer que ele tem como aí pai mais moderno o filósofo e dramaturgo francês Jean-Paul Sartre. E Sartre definiu o existencialismo da seguinte maneira: a existência precede a essência. O que Sartre queria dizer com isso é que não tem nada antes e nem posterior à existência do homem. Então o homem passa a existir e descobre a sua essência. A existência precede a essência. Não existe uma essência antes, não existe um absoluto, não existem normas pelas quais devemos conduzir a nossa vida. Não daremos conta a nenhum ser soberano. Então Sartre dizia que nós precisamos descobrir a nossa essência por intermédio das experiências. Ou seja, não existe natureza humana para Sartre. Na verdade, um homem não necessariamente é definido pelo seu corpo biológico. Sua esposa, Simone de Beauvoir, dizia o mesmo das mulheres. Ela é a mãe do feminismo. Eu procuro trabalhar como os cristãos vão viver nesse tempo. Nós somos cristãos seculares, ou seja, deste século, mas não devemos ser cristãos secularizados, que adotamos o pensamento secularista. Secularização é o processo pelo qual paulatinamente a religião vai sendo excluída da vida comum, da vida pública e, se possível, da vida privada. Então eu procuro trabalhar a escatologia nihilista, que é não ter escatologia, ou seja, não há sentido nenhum, não há significado na existência, não há nada após a morte, então devemos viver da maneira como bem entendemos. É isso que essa geração pós-moderna grita. E como nós cristãos vamos encarnar a verdade do Evangelho, como nós vamos comunicar a essas pessoas, quais são os riscos que nós como pais corremos, como construtores de família, qual é o principal chamamento dos cristãos para esse tempo, o que as Escrituras nos dizem sobre os últimos dias, esse tempo que nós estamos vivendo. Uma das coisas que eu também trabalho aqui é o termo cunhado pelo filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman, modernidade líquida. Bauman não aceitava o termo pós-modernidade, porque modernidade se refere ao tempo do iluminismo, e Bauman dizia que nós não estamos na pós-modernidade, porque nós ainda estamos sobre os valores iluministas, mas derretidos. O que ele queria dizer com modernidade líquida é que esse tempo que nós vivemos é o resultado do iluminismo que rejeitou deliberadamente a sabedoria de Deus, ou as tradições, no caso de Bauman, que não é um cristão, as metas narrativas, e as coisas ficaram a tal ponto fluídas que tudo hoje é líquido. Ou seja, qual é a característica da modernidade líquida? É não estar preso a nada, é não aceitar nenhuma tradição, nenhum absoluto, nada que seja estável. Então, modernidade líquida é o resultado do derretimento dos sólidos. Ou seja, Bauman chamava as tradições de sólidos, e ele mostra como o período da modernidade começou a derreter a tal ponto de vivemos num tempo líquido, onde tudo é líquido, onde tudo é fluido, onde se um casamento não serve mais, nós trocamos, como é dito no linguajar popular da garotada, a fila anda. Então, as relações, elas não são mais estáveis, a nossa compreensão de vida não é mais estável, é líquida. Como cristãos
viverão em um tempo como esse, como cristãos influenciarão pessoas nesse momento. Trabalhei as influências negativas do pensamento de Sartre, de Friedrich Nietzsche, que é aí o grande pai do niilismo, provavelmente, os resultados das filosofias feministas da esposa de Nietzsche, Simone de Beauvoir, e procuro mostrar como as escrituras respondem satisfatoriamente, como nós podemos nos engajar em causas de justiça sem necessariamente sermos progressistas, de esquerda e coisas desse gênero. Eu tenho plena convicção que esse capítulo de fechamento do livro, há uma conclusão ainda posterior a ele, a créditos, a pós-créditos, como se diz no cinema, mas esse capítulo está bem instigante, está bem provocativo. Eu procurei ouvir os principais filósofos seculares, procurei lê-los e entender seus questionamentos e responder embasado nas escrituras e em teólogos cristãos também, como o evangelho ele é uma antítese ao tempo em que estamos vivendo e como nós, cristãos, precisamos nos posicionar. Eu estou com grande expectativa para esse material e eu não tenho dúvida que as pessoas que derem a devida atenção e que emergirem no Evangelho, na sua compreensão, o Evangelho completo, serão ricamente abençoadas e profundamente desafiadas a viver de maneira coerente com as sagradas letras de Deus.